Seja muito bem-vindo ao Guarulhos Gospel. Mais uma vez, nós estamos aqui falando sobre a fé e hoje a gente vai falar de uma coisa muito bacana, sobre a alegria. Hoje nós trouxemos uma dupla muito especial. Dois palhaços que, além de levar a palavra do Senhor, levam risadas também, tocando o coração das crianças, tocando o coração dos adolescentes, tocando o coração dos adultos também. É um prazer receber você, Viviane, é um prazer receber você, Júnior. Prazer é nosso. Eu chamo de Viviane Júnior ou eu chamo de Peteca e Violeta? Fica à vontade. Fica à vontade. Aqui você conheceu a Violeta e o Peteca, agora você está conhecendo a Viviane e o Júnior. E o Júnior. Fica à vontade. Bom, eu vou chamar de Viviane Júnior. Tá. E o momento que vocês quiserem ser a Peteca e o Violeta, vocês fiquem à vontade. Tudo bem. Combinado? Combinado. Bom, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, queria que vocês falassem um pouquinho quem é a Viviane, quem é o Júnior, como vocês se converteram, como que aconteceu a conversão de vocês, como vocês se conheceram. Conta um pouquinho da história de vocês para a gente conhecer. Eu começo? Eu começo ou você começa? Não, vai, eu começo. A minha história na conversão, primeiro, né, eu sou casada com o Júnior já há 20 anos, temos 2 filhos, né, o Isaac de 16 anos, a Isabela de 7 anos. E eu conheci o Júnior quando a gente trabalhava junto. E ele não falava comigo, tá? Só deixar claro que ele não falava com você. Não falava comigo. Eu conversava com todo mundo da loja, mas ele não falava comigo. Até que um dia se aproximamos e aí Deus acho que ali já tinha um propósito. Sobre o evangelho, como entrou na minha vida, eu tinha uma vizinha que geralmente todo bairro tem, que pega aquela criançada e leva para a igreja. Legal. E eu tive essa, que é a dona Eva, que hoje não está mais aqui, né? Já Deus recolheu. E ela pegava todo mundo do bairro e enfiava num escorte que eu não sabia como cabia tanta criança. E quando o carro quebrava, ela fazia a gente passar debaixo da catraca, porque naquele tempo as catracas eram altas, né? Então, aí dava, era aquele tanto de gente. Só que aí, dona Eva mudou, saiu de Guarulhos, e aí a gente veio para a adolescência, e aí, querendo ou não, a gente já começa a já não ir tanto para a igreja. E aí, a minha mãe estava no processo de transição, que ela era católica para evangélica. Sim. E eu não gostava muito assim do ritmo da católica. Só que a igreja também que ela ia na época, era aquela igreja pequenininha, não tinha muito ensino para criança. Então não era engraçado para criança. Assim, o que eu vou ver? Não tinha uma atrativo para criança. Em compensação, também eu vi atos assim muito... eu até brinco com o Júnior, por todo o tempo que ia para um monte para ficar orando e ver as flores assim, sabe? Porque o graveto pegar fogo. Eu vivi isso, assim, de ver. Porque era isso, as crianças tinham que ir junto com os pais. Sim. Então a gente via isso. E aí foi passando um tempo, eu fui indo, até que eu conheci o Júnior. Só que o Júnior era aqueles católico apostólico romano. De carteirinha. De carteirinha. Mas ia na missa mesmo? Só de domingo. Só. Mas ele chegou um tempo na caminhada. E aí, quando ele foi, a gente fomos para uma igreja. Mas aí a gente não se adaptou ali, até que a gente fomos para a igreja que somos até hoje, né? Nasci para Deus, na época era para sentar. E aí, ele estava aceitando Jesus naquele dia e eu voltando. Isso. E dali a gente tinha um namoro que não era um namoro cristão. Mas dali em diante a gente resolveu viver a nossa vida para Cristo e fazer tudo certo. Então, depois, no ano seguinte, a gente se batizamos, casamos e aí começamos a seguir a nossa caminhada junto. Foi assim. Bacana. E a sua versão da história, Júnior? Agora eu vou contar minha versão. Agora conta a sua, que você não falava comigo. É isso, né? A gente se conheceu no trabalho, né? O Júnior e a Viviane. Primeiramente eu me chamo Júnior, né? O Júnior da Viviane. Sou o tio Peteca da tia Violeta. Né? Nós se conhecemos no trabalho. Né? E falando um pouco da minha conversão, era como ela falou, né? Eu era católico, de carteirinha, só que somente aos domingos. Né, eu era católico de carteirinha aos domingos, só que o restante da semana era farra. Não era tão cristão. Não era tão cristão, né? E eu acredito que Deus realmente tem um propósito na nossa vida, né? Que eu creio que se não fosse Deus ter colocado a Viviane na minha vida, hoje ou eu já estaria jogado na rua, já estaria morto. Né? E foi essa nossa conversão, né? A gente foi na igreja junto, né? Eu aceitei Jesus e ela voltou. Que bênção. E estão casados há 20 anos. 20 anos que a gente se conhece, se casado, eu vou poder errar? Nem sei. Porque depois dos 20 até eu.
Há 17 anos casado, né? 17 casado, 20 juntos. 20 juntos. O Isaac, 16 anos, e a Isabela, de 6. 7. Que bênção. Estão na igreja? Sim, há 18 anos lá Nasci Pra Deus. Lá Nasci Pra Deus. E me conta um pouquinho como nasceu o ministério de vocês como palhaço. Isso foi bem legal. Foi uma história legal. Mas eu era que não ia se vestir de palhaço. Tá. Isso era mais para o Júnior. Ele sempre se encantou, via aqueles doutores da alegria, achava ali, mas nunca expressou o que queria fazer. Até que um dia estava tendo uma conferência, a primeira conferência na nossa igreja, e a gente não conhecia. E aí uma moça falou assim, vamos enfeitar a igreja? Vamos, não tem problema nenhum, vou enfeitar. Isso foi de sexta para sábado. Quando foi no sábado, eu vi entrando aquele tanto de palhaço fazendo ministração e as crianças encantadas com ele. E eu olhando assim, esse daqui já estava se turmando. Já estava procurando a tinta. Já querendo fazer. Aí passou, acabou o evento, a moça falou assim, olha, semana que vem tem um abrigo pra gente visitar. Você quer ir com a gente? Falei, vamos. Aí eu falei pra ele, olha, eu já vou avisando. Esse negócio de vestir essa roupa colorida, nem pense. Não vou fazer, isso é com você. Aí a gente foi para esse abrigo. Quando eu fui no abrigo, que eu vi as crianças, assim, sabe, ali aceitando Jesus, porque essa casa, na verdade, é uma casa que ela recebe crianças de outros estados que faz tratamento em São Paulo. Então, não era só as crianças que estavam sendo evangelizadas, mas os adultos, que às vezes vinham de outro estado, se sentem tão sozinhos. E a forma lúdica que esse grupo estava fazendo, falando de Jesus, aquilo chamou a atenção. E aí, quando foi na outra semana, aí já falou assim, olha, a gente vai para uma igreja. Aí quando eu vi, eu já tinha maquiagem, eu já tinha vestido, eu já estava com tudo ali pintada, e ele, com certeza, todo caracterizado, ele já estava mais empolgado do que eu. E foi a forma da linguagem como eles usavam, com a característica de palhaço, que chamou a atenção. Só voltando um pouquinho antes, né? A gente começou a frequentar a igreja, se convertemos, né? Começamos a frequentar a igreja e a gente demorou 7 anos. A gente era figurino da igreja, a gente ajudava, mas não fazia parte de nenhum ministério. Entendi. Foi por volta... Foi por volta de... Participava, mas não se envolvia. Foi por volta de 7 anos sentado no banco. Crente prego, sabe? Sentado no banco. E o pastor só faltava falar o nosso nome. Tentando fugir. E a gente fugindo, aí a gente conheceu um casal de amigos, né? E esse casal de amigos falou, eu vou te apresentar para um casal de líderes, que foi nesse dia da conferência. Aí daí para frente, não paramos mais. E aí vocês começaram com o ministério. Como é que funciona o trabalho de vocês? Vocês visitam igrejas? Me explica um pouquinho como que é o trabalho de vocês. Na verdade, onde Deus mandar, a gente está indo. É através de convites, né? Como a gente tem aliança com bastante pessoas. Então a gente não tem muito, eu gosto muito de hospital, eu gosto muito de igreja, não. Vocês visitam hospitais, vocês visitam orfanatos, vocês visitam igrejas. Aonde Deus mandar. Petec Os Semeadores da Alegria, eles eram um grupo que ele visitava as igrejas e iam dentro das comunidades, porque na época a nossa igreja era no Bom Clima, então a gente ficava próximo da comunidade da 13. Então era onde mais eles iam. E aí a gente deu continuidade. Só que assim, uma coisa vai puxando a outra. Quando vê a gente está no abrigo, quando vê a gente está no hospital, quando vê a gente está até em asilo, a gente foi. Né? Então, onde que chamava, a gente estava indo. Só que aí o grupo se encerrou na pandemia, porque teve que parar tudo, e acabou que muitos saíram da igreja, foram para outro estado, e aí se encerrou os Semeadores da Alegria. E aí dentro da igreja tinha um outro ministério que fazia evangelismo infantil, mas ele era mais focado só no hospital e no abrigo. Só que como a gente estava vindo de uma pandemia, não podia mais. Chamou o ID de pequeninos, que ainda continua até hoje na nossa igreja. E aí fizemos o ID na praça, que era o único lugar que a gente podia, pós-pandemia ainda com máscara. E a gente gostava, só que aí foi daí que veio o coração da chama, o missionário itinerante dentro de mim, no coração do Júnior. Porque a gente falou, é legal fazer isso, mas eu acho que tinha uma coisa lá dos semeadores que queria nos levar. E aí foi quando a gente conheceu o Missões Saraiú, que é aqui em Guarulhos, onde eles têm uma base missionária com crianças ali dentro da comunidade da Industrial. E aí a gente ficamos por 8 meses ali, aprendendo, porque a gente entendia que é legal você sair para evangelizar uma vez, mas você fazer o trabalho contínuo de discipular e acompanhar aquelas crianças,
era uma realidade diferente de tudo que a gente tinha vivido ali através do ministério da igreja. Ali já foi diferente pra gente. Olha, eu vou falar, eu admiro muito, muito mesmo o trabalho de quem se propõe a abrir mão, às vezes, de um fim de semana, de um sábado, de um domingo, de uma noite com a família, para poder levar a palavra do Senhor. E a forma como vocês levam, com alegria, de uma forma leve, eu vi o que vocês fizeram lá na igreja, foi assim, eu me encantei. De verdade, parabéns pelo trabalho de vocês. Que Deus continue abençoando, continue cuidando de vocês. Amém. Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram para unir o humor e a mensagem do Evangelho? Conta pra gente aí algum... Na verdade, o nosso desafio é desvincular, né? Na verdade, existe uma confusão. Né, entre o nariz vermelho, que é uma ferramenta, e ser um animador de festa. Né? Esse é o nosso desafio diário. Né, que muita gente recebe muito convite para realmente ser animador de festa, somente fazer um louvor, não que é errado, né, mas existe essa confusão, né, no meio da igreja, de confundir a nossa cara pintada com a animação de festa, e não é essa a intenção. Né, e esse é o nosso desafio diário. No começo a gente era muito chamado, vai lá brincar com as crianças. Exatamente. E tudo bem, a gente não liga se tiver que fazer só a parte, no tanto que o lugar esteja também fazendo uma palavra. Sim. E aí esse foi o desafio, porque as pessoas achavam assim, não, vamos chamar, tipo, na época os senadores, a Violeta e o Peteca, para brincar com as crianças. Mas não é só brincar com as crianças, né? A gente quer levar a palavra através do humor, através da alegria, né? A forma de chamar a atenção delas. E esse é o nosso desafio, de desvincular. A animação da pregação do Evangelho. Exatamente. Esse é o nosso desafio diário. Às vezes as pessoas não entendem o propósito do trabalho de vocês. Eu vi até no Instagram de vocês, o propósito de vocês é lindo lá na bio de vocês, do Peteca e Violeta. Um dia sem um sorriso é um dia desperdiçado. Exato. Parabéns. É uma frase do Chaplin. Do Chaplin, né? E já aconteceu, né, no momento que vocês estão levando a palavra, no momento que vocês estão com crianças, já aconteceu, vocês já perceberam que o sorriso curou alguém, consolou alguém, transformou vidas? Sim. Teve alguma experiência impactante que vocês podem compartilhar com a gente? Uma certa oportunidade, né, nós ia fazer uma ministração, e a gente sempre teve a cultura de ensaio, de preparo, né? E a gente se reuniu para ensaiar uma ministração. Né? E ensaio vai, ensaio vem, e o ministro que ia levar a mensagem precisava usar uma linguagem infantil. Né? E a gente não conseguiu transmitir a mensagem de uma maneira que as crianças entendessem. Já no ensaio. Né? E a gente falando, não, você precisa mudar a linguagem. Tio Andorinha, o nome dele. Que acompanhava a gente. Tio também. Andorinha, você precisa mudar. Ele também tinha o trabalho de palhaço. Tinha, que era na época dos semeadores, isso que aconteceu. E tio Andorinha, você precisa mudar a linguagem, pois a gente vai ministrar para crianças, né? E ensaio vai, ensaio vem, não rolou. E no final do ensaio, a nossa líder falou, não, vamos levar desse jeito que não está rolando. E a gente não tinha mais tempo hábil para ensaiar e nós fomos para a igreja. E era um ministério pequeno, né? E a gente sentou na calçada da igreja. Porque a igreja era muito pequenininha. Acontece muito isso, de a gente não ter espaço. E essa realmente não tinha nenhum. A gente teve que ficar na calçada da igreja esperando o nosso horário de entrar. Porque também tinha que ser uma surpresa. Também, a gente não podia entrar. A igreja era só um espacinho mesmo. Então a gente teve que ficar na rua, né? Esperando. E imagina um monte de palhaço na calçada com uma caixa de som. E foi dando o horário do culto e as crianças começaram a chegar. Todas as crianças, uma por uma, todas elas de terno. Era uma igreja e a gente começou a olhar, né, um pro outro. Gente, o que a gente vai fazer? Porque a gente falou assim, as crianças já é crente, a gente vai pegar pra quem? Porque assim, a gente pensou ser muito tradicional e tem igrejas que agora nem tanto, né? Mas antigamente era muito rígida. Então, de repente, palhaço, né, vinha com uma certa ideia. Então a gente já se sentiu até apreensiva. Aí a gente falou, nossa, agora a gente já estava apreensivo e vai ficar mais. Porque
O ministro que a gente escolheu ali para levar a palavra fala numa linguagem que é para adulto. O povo tá olhando pra gente aqui. Eu falei, e agora? Aí a gente falou, seja o que Deus quiser, e vamos. Só que também, por contrapartida, era algo diferente dessa igreja que eles tinham vindo. Então as crianças se soltaram. Elas começaram, a gente foi indo. Quando foi na hora da ministração, isso a gente viu várias pessoas passando na rua, mas até aí a gente nem se ligou. Se as pessoas de repente entrou ou não, a gente não reparamos nisso. Até que na hora que a gente sempre pergunta, em todos os lugares que a gente vai ministrar, a gente pergunta quem quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, porque isso não tem como você fugir do apelo, né? E aí, quando a gente, o Andorinha, né, fez essa pergunta, quem aceitou foi um adulto. Essa mãe, depois, conversando com a gente, falou que passou, a filha viu a gente na calçada, ficou lá, ela ficou assim, gente, você não tá entendendo, ela ficou, você tem que ir comigo, mamãe, você tem que ir comigo, eu não conheço, não, eu te deixo lá, não, você tem que ir comigo, que eu não vou ficar sozinha nessa igreja, eu não vou ficar sozinha nessa igreja. E aí ela entrou. E nesse dia só uma única pessoa foi essa mulher que aceitou Jesus. E aí a gente entendeu por que a administração não estava indo não estava fluindo para criança. Porque era para ser um adulto. Era para ser um adulto. A multiforme graça do Senhor. Exatamente. Né? São várias formas. E aí a gente falou assim, exatamente. Não adianta a gente se preparar robótico, entender a movimentação que o Espírito Santo está fazendo. E era aquele jeito, era para ele ministrar e era para ser nessa linguagem. Aquilo impactou muito a gente, porque às vezes a gente quer tanto muito programadinho, muito robótico, que não dá. A gente tem que dar liberdade para o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhar. Aí ali... Nossos planos não são, às vezes não são os planos de Deus, né? A maioria está por terra. Os planos de Deus. Exatamente. Boa. E aí a gente entendeu por que o ensaio não deu certo na linguagem da criança. Porque naquele dia já era plano de Deus que um adulto se convertesse. Né? E interessante que no final do culto as crianças todas que estavam de terno já não estavam mais de terno. Já tinham tirado. Já até o pastor entrou na festa, entrou com a gente, brincou. Aí a gente mesmo, a gente cria uma barreira, né? Sim. De um lugar, de uma tradição, e às vezes a gente fala assim, não é a gente. Se a gente está indo e deixar o Espírito Santo usar, ele vai usar da forma como é. Que ele quiser, né? Do jeito que ele quiser. Exato. E muitas vezes a gente... tem gente que tem o entendimento de que Deus é um velhinho mal-humorado, que fica numa cadeira falando, não pode, não faz, não é. Não. E ao contrário, né? Jesus, se nós lermos a Bíblia, Jesus ia em várias festas. Ele era festeiro. Ele era em várias festas. Então, eu acho que a alegria faz parte do cristão, né? A alegria, a vontade de viver, faz parte do cristão, né? Verdade. E vocês têm alguma forma de adaptar a linguagem e o conteúdo do que vocês fazem para público diferente, por exemplo, criança, jovem, adulto? Vocês têm alguma forma de adaptar isso? Tem. Como que isso funciona? A maioria das nossas ministrações é através do teatro. Né? E pelo fato da gente usar a arte do palhaço como ferramenta de ministração, então a gente tem, entre aspas, um limite de erro. Né? Então, o teatro é a nossa ferramenta principal. E no teatro, a gente consegue envolver todo o público. Né? A gente consegue envolver o adulto, a criança e o adolescente. Porém, antes ali no louvor, quando a gente também faz um momento de louvor, a gente tenta analisar o público que vai estar na igreja. Né? Então, com essa análise do público, a gente já se entende entre nós, e para colocar todos eles dentro da administração. A nossa ferramenta é levar todo o público, adulto, crianças e adolescentes, para dentro da administração. Né? E é essa maneira que Deus usa a gente. Né? E a gente olha muito, porque, por exemplo, às vezes tem uma igreja que tem muita criança, tem muito adulto, e às vezes no momento do louvor a gente já consegue ver a recepção, como os adultos estão recebendo. Entendi. Né? Então, vocês não estão virando a cara, como é que está aceitando? Porque criança já é uma coisa que vai chamar a atenção. Natural. Mas o adulto... E aí, dependendo do que a gente está ministrando, a palavra, a gente já finaliza com uma palavra direcionada para a criança, entendendo o cotidiano dela. Por exemplo, a gente costuma falar, o que é pecado? A gente faz as crianças repetir, pecado é tudo que vê, que você escuta, que você fala, que você sente, que você faz, que você não faz, que não agrada a Deus.
Então isso já faz um adulto. Não. Essa eu quero você. O que é pecado, Violeta? Vamos lá, repete. Pecado é tudo que a gente vê, que a gente escuta, que a gente fala, que a gente sente, que a gente faz, que a gente não faz, que não agrada a Deus. E aí a gente começa a colocar exemplos cotidianos da criança. E ali, no final da ministração, a gente traz uma consciência daquilo que ela é, daquilo que a gente está trazendo para ela, mas aí a gente fala, você adulto que está aqui. Talvez alguma vez, exemplo, a gente joga a peça ladrão de sonhos. Quem nunca se sentiu que um ladrão roubou seus sonhos? Seja adulto ou criança. Sim. Né? Então a gente vai nessa linha, depende do ambiente que está ali, a gente vai, através do teatro, a gente traz um humor, lógico, até para despertar e chamar a atenção, mas aí a finalização, a gente vê a quantidade de pessoas que tem, se é mais adulto, mais criança, e traz uma mensagem, porque se a criança entender, o adulto também vai entender. Sim. Só que tem algo que também a gente quer trazer um despertamento para o adulto também que está lá. Até porque tem muito adulto que precisa curar a criança. Sim. E foi, né? Sim. A gente teve uma experiência no sábado a respeito disso, do público. Né, que a gente foi ministrar numa igreja Assembleia de Deus, né? E tinha poucas crianças. Sim. Né? E teoricamente, tinha mais adultos do que crianças. Sim, verdade. Né? E na hora do louvor, os adultos, cara... Tava dançando. Os adultos se soltaram de uma maneira que se soltaram mais do que as crianças. Eu nunca vi, tipo, senhorinhas pulando, dançando daquele jeito. Eu fiquei assim. Uma assembleia tradicional. Foi incrível. Foi incrível. Que legal. E ali a gente falou assim, é a forma, né? Porque às vezes a pessoa se retrai tanto, que é aquilo que você falou, acha que cristão tem que ser aquela coisa engessada. Chato. E não é. Jesus, ele é alegria, então não é para você ficar engessado. Eu brinco, às vezes eu brinco, mas é uma brincadeira séria, né? Será que as pessoas enxergam em você, elas querem ser igual a você? Porque às vezes a gente é tão carrancudo, tão chato, tão... Poxa, será que você está dando um bom testemunho de cristão que você é? Se olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, aquela pessoa que vive dizendo, ai, tá tudo tão difícil, ai, tá tudo tão complicado, ai, tá tudo tão... Poxa, qual o testemunho que você está dando do seu Deus? E Cristo era agradável, né? Exatamente. Cristo era agradável. Exatamente. Né? Porque quando a gente fala de criança, a criança é receptiva. Sim. Né? Ela vai te dar o que ela está recebendo de você. E na Bíblia a gente vê vários fatos de Jesus cercado de criança. Sim. Então Jesus era uma pessoa agradável. Senão não tinha criança. Senão não tinha criança agradável. Não tinha. E a criança é sincera, né? Se ela gosta, ela gosta. Exatamente. Ela não gosta, esquece, ponto final. Não gosta. Você consegue ver no olhar da criança se ela está gostando de você ou não. A criança é assim. É sincera. E a Bíblia fala, Jesus era rodeado de crianças. Tanto que os discípulos teve que tomar uma providência e ele não deixou. Deixar vir a mim todas as criancinhas, né? Ele era agradável. Ele é agradável, na verdade. Sim, né? Continua sendo agradável. Exatamente. E qual que é a mensagem principal que vocês desejam transmitir através da arte de fazer isso? Qual que é o... Pode falar. Graça, primeiramente para nós, né? A gente procura diariamente entender a simplicidade de Jesus. Né? A gente precisa entender primeiro essa simplicidade para depois transmitir. Né? E a gente entende que essa é a nossa missão. Passar para as pessoas que a gente serve um Cristo simples, não simplório, que tem uma diferença. Sim. A gente serve um Cristo simples, que não precisa de muita coisa, não precisa de uma infraestrutura gigante. Você só precisa de um Jesus te ama. Né? Ele é acessível, né? E a nossa missão é essa, transmitir a simplicidade de Jesus. Né? No Velho Testamento tinha 10 mandamentos. E Jesus falou, transforma esses 10 mandamentos em amar. Não que ele anulou. Sim. Não, mas ele falou, não, só ama. Olha que Jesus simples que a gente serve. E a gente entende que essa é a nossa missão. Transmitir a simplicidade de Jesus. De uma maneira humorada. E a criança, hoje, exemplo, tanto dentro da igreja e fora,
né? A gente tem que, mas porque não é só dentro da estrutura, dentro de uma igreja, ela tem um privilégio que os pais estão indo, mas isso não quer dizer que ela não esteja sofrendo alguma coisa dentro da casa dela, não retribui o amor ali. Porque às vezes a demanda, o cotidiano, você transfere a sua atenção para isso. Sim. Você joga ali, você nem vê que o seu filho e sua filha tá escutando o que ele está reproduzindo. E hoje em dia os pais falam assim, mas eu não tenho tempo, eu não sei falar. Mas, gente, a gente está num século que dá para você usar então isso, mas na maneira certa. Eu costumo dizer que se você pegar uma faca, você pode usar ela para a utilidade do que ela é, ou para uma maldade. Sim. Então, o celular também, a internet, você vai ter que saber usar e você tem que conduzir, porque a criança ela não tem essa maturidade para discernir o que é certo e o que é errado. Né? Então, a gente vê que a criança, tanto dentro da igreja como fora, elas precisam ouvir Cristo, elas precisam ter uma experiência. Qual é a nossa dificuldade fora? Porque a gente vive uma realidade diferente. Você faz um evento, como a gente fizemos sábados com vocês, esses 3 dias na IBF, foi crianças de comunidade, a realidade delas é diferente, o lar dela é disfuncional, ela não tem referência de paternidade. E você precisa dizer para ela que existe um pai que olha para ela. Então, através do humor, a gente chamou a atenção. Conseguimos chamar a atenção da criança. Agora é a mensagem. Aí a palavra não é, É Deus que tem o poder, uma palavra de poder trazer uma mudança para essa criança. E dentro da igreja, às vezes ela está lá, ela está cumprindo um ritual. Mas ela está vivendo experiências. Como que ela vê a igreja? É um lugar, só uma salinha? Ou ela está aprendendo? O que ela está aprendendo do evangelho? E a gente, como ministro, dentro e fora da igreja, a gente tem uma função de cuidar para as crianças, mas o pai não pode negligenciar isso, porque a gente está vivendo um ataque espiritual muito grande sobre as crianças. E se a gente não se alertar nisso, que a gente pode fazer, sabe? Eu me recordo quando a Danila começou a falar da vontade do que ela queria ter, eu falei, eu tenho isso, então vamos fazer. Eu falei, é só você falar o dia. Então, tipo assim, porque isso foi gerado no coração dela, Deus viu a vontade dela, e onde todo mundo ali abraçou, eu fiquei encantado com tudo que eu vivi aqueles 3 dias, porque eu vou falar, não foi só as crianças, nós vivemos experiências ali maravilhosas. Verdade. Né? Então, assim, ver alguém, uma igreja despertando a levar o evangelho para as crianças, porque elas não são o futuro, elas são o presente. É elas que vão fazer a diferença, e se a gente não plantar agora, o que a gente vai colher? Né? Só uma experiência, Gleice, que eu tive a respeito da simplicidade de Jesus. Logo no começo da nossa jornada, com os Semeadores da Alegria, a gente foi visitar a casa que a Viviane comentou, Era uma casa que recebia pessoas doentes, que vinham de outros estados e recebia essas crianças. E nós tínhamos um amigo, o Hondurinha, e ele estava com o nariz de palhaço. E eu tenho essa foto comigo. E você viu a criança, sabe, bem fraquinha. Ele tá na foto, o rapaz conseguiu pegar a criança segurando, apertando o nariz, do Hondurinha. E, gente, como um Deus tão grande cabe no nariz vermelho. E eu tive essa experiência da simplicidade de Jesus. Jesus é tão simples. Jesus está em todas as coisas. Como que um Deus tão grandão cabe no nariz vermelho? Nossa, que linda reflexão, Júnior. Vou nem te chamar de Pedro, vou te chamar de Júnior. Porque agora ele falou sério, Então, saber separar. Mas parabéns, olha, linda reflexão. Como que um Deus tão grande cabe no nariz vermelho? Como ele se manifesta em umas coisas tão pequenas, E às vezes a gente não agradece, não adora ele por coisas simples, pelo nosso respirar, pelo nosso levantar, pelo nosso caminhar, por ter saúde, por ter uma casa, por ter com quem compartilhar a casa. Às vezes a gente acha que o poder de Deus vem de uma maneira, sabe, um trovão, num vendaval. Não, gente, Jesus é simples. Ele está em todo lugar. É só a gente prestar atenção num louvor, numa frase que você está vendo, e ali Deus já está falando, ele já está em movimento. Ele está falando com a gente todo tempo. É a gente que está distraído ouvindo outras vozes, outros barulhos. É isso. Mas você precisa estar em conexão com ele para entender e para conhecer a voz dele. Porque tem tantas vozes aí querendo atrapalhar e querendo confundir a gente, Tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado.
E vocês acreditam que a igreja brasileira está preparada para essa, vamos dizer assim, para esse evangelismo com humor? Eles já entendem bem esse papel de humor como ferramenta de evangelismo? Graças, eu acredito que sim. Né? Porque é necessário para atingir o público em geral. Né? Em 1 Pedro 4,10 fala da multiforme graça de Deus. Né? Que nós precisamos ser bons administradores. Né? E é sobre isso. Deus dispensou dons para cada um. Você tem um dom, eu tenho um dom, a Violeta tem um dom. Né? Então, às vezes, o dom da Violeta é dançar, o meu é cantar. Né? O seu é jogar futebol, dar uma aula de futebol na igreja. Eu recebo. Né? Então é necessário. Nós acreditamos que para a igreja alcançar os diversos públicos é necessário entender isso. Mas ainda a gente também vê que precisa mais, porque hoje em dia está sendo mais divulgado os evangelistas que se caracterizam, que colocam, porque às vezes, tipo assim, a criança tem que entender que é culto, ok. Só que você não vai conseguir falar com uma criança de 4 anos não, é uma linguagem completamente diferente. Né? Eu até trouxe algo aqui para falar. Imagina eu ministrando para você, falando alguma coisa. E eu assim, é diferente. Sim. Não tem como. Sim. Então, exemplo, às vezes está faltando só um pouquinho de cor. Às vezes você não precisa pintar o seu rosto. Mas você trazer um pouco de cor, trazer alguma coisa para chamar a atenção. Porque você precisa usar a linguagem com ela, para ela entender. Eu acho que quem quebrou esse paradigma, não vou falar na questão das crianças, mas do evangelismo com humor, foi o Cláudio Duarte. Sim. Ele trouxe isso de uma maneira mais para os adultos, leves. Tanto que tem gente que é do meu convívio, que eles não são cristãos, que falam muito, pô, eu gosto muito daquele pastor Cláudio Duarte. Quando ele vai na igreja, assim, hoje em dia não vai tanto, mas ele já foi umas 2 vezes, assim, enche muito. E vai cristão, vai católico, vai espírita. Porque a forma que ele se comunica, ele atrai, né? Ele sabe atrair. Não é aquela coisa metódica, que você vai no inferno. Na verdade, saiu um pouco da rotina, né? Do culto em si. Sim. Né? Porque ele é bem extrovertido. Eu acho que ele quebrou um pouquinho disso, né? Você até vê alguns pastores mais voltados para essa vertente do humor, usando um pouco o humor como sendo mais simples, né? Usando o dia a dia. Porque a pessoa que está ouvindo, ela precisa se identificar. Sim. Porque senão, exemplo, a criança, se eu ficar pregando para ela e não trazer o cotidiano dela, de puxar o cabelo, de bater no amiguinho, ela não vai entender o que eu estou falando. Então, hoje a igreja, eu acho que a maioria das igrejas, hoje eu tenho ouvido falar muito mais sobre evangelismo infantil, sobre a importância de trazer experiências para as crianças, mas a gente precisa avançar mais. Eu acho que ainda tem igrejas que ainda... Porque hoje eu tenho visto que o problema não é o recurso. Tanto só. Porque depende do que você quer levar. Exemplo, eu fui numa igreja sábado que só tinha uma bexiga enfeitando. Mas... Foi uma bênção. Foi uma bênção. Foi onde as senhorinhas estavam pulando ali, dançando muito. Então, às vezes a gente se limita a querer fazer algo tão grande e esquecendo da simplicidade como Deus vai fazer naquele lugar. Sim. Então a gente se limita de, eu não vou fazer isso porque eu tenho que ter isso, eu tenho que ter essa decoração, eu tenho que ter isso. Não, você precisa primeiro se disponibilizar a levar o evangelho. E Deus, eu falo, nós somos filhos do Criador, sendo assim temos DNA de Cristo, sendo seres criadores. Nós somos seres criadores, então Deus vai dar uma criatividade para você, Ele vai te dar uma oportunidade de você falar, é você se colocar disponível. Eis-me aqui, né? Nós temos uma frase, né, que a gente costuma falar por onde a gente anda, que a nossa brincadeira é muito séria. A nossa brincadeira é muito séria. A gente usa o humor como ferramenta, mas é muito sério. Né? E a gente leu um livro da Flávia Grégio, né? Que ela falou de recursos. Nós somos o melhor recurso. Sim. Nós somos o recurso. Né? Porque nós servimos um Deus que criou tudo. Então, nós temos a criatividade dentro de nós. Sim. Né? Então, a nossa brincadeira é muito séria. E Deus dá sabedoria também, né? Sim. Dá estratégia, dá sabedoria. Se a gente se dispõe a fazer a vontade dele, se a gente se dispõe a fazer
o propósito, cumprir o propósito dele, ele providencia recurso, ele providencia sabedoria, ele providencia estratégia. É isso. Agora, a gente precisa se colocar à disposição, né? Se a gente achar tudo difícil, porque não tem dinheiro, porque não tem a bexiga, porque não tem decoração, porque eu tô cansado. A gente não vai fazer nada. Se a gente olhar para os discípulos, como que eles ministravam? Os recursos que eles tinham na época, a gente está muito bem. Está muito bem. Está muito bem, a gente tem muita coisa para usar. Eu vou falar uma coisa para você que a gente escuta muito. Que eu estou sendo perseguido. Que perseguição que a igreja brasileira sofre? Nenhuma. A gente em comparação, tem liberdade de culto, a gente pode cultuar, a gente pode adorar, a gente pode chegar numa praça e fazer um culto, a gente pode colocar uma caixa de som numa praça e fazer um culto. E aí tem gente que ainda acha que é difícil a vida. Vai congregar lá na Coreia do Norte, vai congregar na China. Uma vez a gente foi pregar numa praça e a caixa de som simplesmente não pegou. Porque tudo acontece. E aí na hora que parou, eu falei, vai no Google mesmo, fazer o que é o que tem. E a gente começou a gritar lá e chamar todo mundo, porque não tinha. E aí eu vou parar? Não, lógico. Aí eu falei, então vamos fazer brincadeira com ele, vamos chamar a atenção. E eu falei, a gente tem que fazer isso, porque Deus deu a voz pra gente. Então, se ainda a gente não soubesse falar, hoje, graças a Deus, a gente usava Libras, mas algum jeito Deus ia fazer a gente se comunicar. Então é a gente se colocar à disposição. É ser ferramenta na mão do Senhor, né? Sim. E como vocês se preparam espiritualmente para alguma apresentação, ou para algum culto, ou para esse trabalho missionário? Como é que é a preparação? Jejum e oração sempre, né? Não tem como, porque o cristão, ele falou, aceita Jesus, meu filho, comece. É jejum. Porque você já tem que começar a entender que algumas coisas na sua vida já não vai ser mais como antes. Mas quando você está se colocando à disposição para o reino, você precisa ter essa consciência que não é uma coisa robotizada. Eu vou ler o salmo. Não, é para você realmente se revestir. Quando a gente vai para a praça, geralmente um lugar aberto, ou se a gente pode visitar antes, a gente gosta muito de visitar, não igrejas, mas a praça, porque a gente entende que o mundo espiritual existe. Então a gente gosta de um dia antes, uma semana antes, de pisar naquele lugar e declarar que, independente do que acontece ali, agora a gente está entrando com outra intenção. Então a gente realmente vai antes do lugar, vai na praça, ora, porque a gente entende que a gente precisa ver a movimentação de quem frequenta a praça, porque é a vida daquelas crianças. Mesmo se ela esteja com seus pais, é a vida daquelas crianças está ali. Ela foi por conta do seu evangelismo. Então a gente tem tanto o cuidado natural, logicamente, se tem segurança, mais espiritual de orar. E aí, quando é peça, a gente também ensaia, faz questão, a gente não vai sem despreparo. Mas é uma peça que a gente faz tempo. Não, tem que ensaiar, entendeu? Porque muitas coisas mudam pelo movimento. Às vezes está numa igreja, a gente chegou uma vez ministrar sobre o Muro de Neemias, e foi engraçado que a gente ministrou de manhã e à tarde. E aí foi diferente. Completamente diferente. Nada a ver a gente trouxe a base mesmo do texto, mas ali o Senhor foi fazendo de forma diferente. Mas é assim que a gente sempre está em oração, visitando os lugares antes, quando dá pra gente ir. Eu vou contar uma experiência minha, né, que, cara, eu fico muito nervoso. Muito nervoso. Antes da ministração. Né, a ponto de ter piriri mesmo, sabe? Agora é o Peteca falando. Viu? Agora é o Peteca. O bom que o Peteca falando, a gente não sabe se é verdade ou se é piada. Não é piada. E eu fico realmente muito ruim. Né, a ponto de ter piriri mesmo, de ir no banheiro, sabe? Só que isso, ao mesmo tempo, demonstra total dependência de Deus. Sim. Né? E isso é importante. Sim. O dia que a gente for fazer alguma coisa para Deus e não sentir um frio na barriga, tá errado. Sim. Aí nós não somos mais dependentes de Cristo. Aquilo já virou então tem que ter o frio na barriga, tem que ter o piriri, tem que ter a perna tremendo. Né? Pra estar aqui hoje, né? O Peteca tá quebrando uma barreira. Né? Sério, conta pra gente, Peteca e Violeta. A barreira que vocês estão quebrando sempre hoje, fui comunicativa, assim, um pouco mais. Mas ele é totalmente introvertido. Tá brincando? De conversar. E é uma coisa que nas relações dele ele tá vencendo isso. Isso aqui a gente acaba vencendo, porque a gente tá ali com as crianças, é diferente estar aqui, né? Então isso para nós também é novo. Mas ele tem uma dificuldade imensa. Né? Não parece, hein?
Peteca não parece. Todo mundo tem um personagem favorito da Bíblia. Sim. Né? O meu personagem favorito é Moisés. Quando eu chegar no céu, quem vai me receber é Jesus. Né? Só que quem eu vou procurar para conversar vai ser Moisés. Que eu vou querer, cara, como que você conseguiu? Né? Andar com aquele povo, né? Um povo obstinado, né? E quando Deus chama Moisés, Moisés fala, dá várias desculpas, né? Antes de aceitar a missão dele, e ele fala, mas como assim, Deus? Eu não sei nem falar, tenho uma língua pesada, a palavra pesada, né? E esse sou eu. Né? Eu sou introvertido, eu sou difícil de me relacionar, né? E tá aqui hoje, eu tô quebrando uma barreira. Olha Deus, transformando de verdade. Do Peteca, do Júnior, porque o Peteca é introvertido, né? Então, é estranho, né? Uma outra experiência com um líder que a gente teve na igreja, né? E numa conversa ele me perguntou, cara, como que é você e o Peteca? Eu falei pra ele, o Ronaldo, o nome dele, abraço, Ronaldo. Ronaldo, são duas pessoas diferentes. Daí ele perguntou, mas como assim? É um personagem? Eu falei, não, Ronaldo, eu não consigo te explicar. Eu só sei que quando eu pinto meu nariz de vermelho, eu sinto que é o Espírito Santo através de mim. E de fato, são duas pessoas diferentes. Tem o Júnior, né, que é dependente de Deus, claro, e tem o Peteca, que é ferramenta de Deus, do Espírito Santo. Mas contrapartida também, o Peteca agregou na vida do Júnior, né? Exatamente. Porque o Júnior hoje em dia é uma pessoa mais comunicativa, é um pouco fechada ainda, mas se comunica muito mais através da situação do Peteca, que se comunica com a gente. Porque assim, a gente está ali com as crianças, mas acabou o evento, os pais vêm falar com a gente. E aí a gente lida com outras situações, que aí você já não pode falar mais infantilizada. Sim. Aí você já vai falar de uma outra forma. Sim. E aí, exemplo, comunidades, quando a gente faz trabalho contínuo, aí a gente já não vai mais com a cara pintada. A gente fez aquela apresentação, dependendo do trabalho que a gente vai desenvolver, é sem a nossa cara pintada. E aí é o Júnior que entra, né? Então ele tá vencendo. Tem que ter sabedoria também. E Deus é tão maravilhoso que um ajuda o outro. Né? Não sei se você está conseguindo entender. O Peteca ajuda o Júnior e o Júnior ajuda o Peteca. Porque realmente eu sou uma pessoa difícil de comunicar, entendeu? Que benção. Mas Deus vai transformando, Deus vai mudando, Exatamente. Deus vai dando estratégia, vai dando ferramentas. E conta para mim, qual foi o momento mais marcante da trajetória de vocês numa igreja, num evento? Uma coisa que realmente vocês não esquecem. A gente tem momentos de, assim, compartilhamos um com o outro, mas tem um para mim que é diferente do dele. O meu foi numa praça que a gente foi orar e a gente... Aqui em Guarulhos? Aqui em Guarulhos, lá na frente do Esperança, lá no Cocaia. Sei. A gente ministramos ali. E ali eu e o Júnior tem mania de conversar muito com o olhar, ou dependendo de quem estiver evangelizando com a gente, tipo assim, vê uma criança chorando muito, muito contida, a gente já faz assim, abraça, já faz. Pra poder ali, né, conter, saber o que tá acontecendo com ela. E aí o Júnior fez assim, vai, abraça. Uma menina chorava, mas ela chorava muito. E aí na hora que eu fui, eu senti meu braço puxando. Na hora que eu olhei, não tinha ninguém. Aí na hora, Deus já veio e falou, não é você que vai abraçar, era uma outra pessoa. Meu Deus. Aí ele falou, mande ela abraçar. Aí eu falei, abracei. A moça orou, tal. E aí quando eu cheguei em casa, aí passou o evento, acabou. Quando acabou esse evento, os avós dela estavam com essa menina e falou, você pode orar pela minha netinha? Eu falei, gente, pode sim. Aí ele falou assim, sabe por quê? Ela estava chorando. Aí ela falou assim, eu estava orando pela minha mãe. Aí a gente já pensou, ai meu Deus, será que a mãe dela morreu? Alguma coisa assim? A mãe dela estava no hospital psiquiátrico, porque ela teve um surto psicótico. E ela pedia para a mãe dela voltar. E ali eu fui muito comovida, porque o jeito que aquela menina chorava, e ela orava mesmo, ela orava. E aí eu falei assim, tá bom. E aí eu falei assim, tá, mas por que Deus depois passou, a gente foi para casa e eu fui falar para a menina. Eu falei assim, oi, fulana, tudo bem? O que você sentiu quando você orou? Até então eu não contei para ela o que tinha acontecido. Ela falou assim, não sei, eu senti um peso que estava saindo daquela menina. Aí eu contei a história para ela. E na hora Deus tinha falado assim, que era para que essa pessoa tinha que abraçar, porque era para a gente entender que os evangelismos na praça, muitas das vezes a gente não ia ver fruto crescer, mas que Deus estava colocando semente nas nossas mãos, para semear na vida dessas crianças.
E aí passou anos, recentemente eu encontrei essa menina, ela estuda na sala da minha filha. Uau. Eu olhei, eu fiquei olhando, eu falei, nossa, parece aquela menina da foto. Eu fui olhar, porque ainda tinha foto, eu falei, nossa, mas é igualzinho. E era reunião, e eu não conhecia a mãe. Então, se você me perguntasse como era a mãe, eu só lembrava dos avós. Sim. E os avós não moravam aqui, moravam na Ilha Comprida. Aí eu falei, será que é? Falei, gente, mas eu tô no meio da reunião, como que eu vou chegar e perguntar pra mulher? Aí eu falei, moça, posso te perguntar, você tem parente na Ilha Comprida? Ela não estava entendendo muito, eu falei assim, não é que anos atrás eu fiz evangelismo, é sua filha. Aí eu mostrei a foto, ela estava aqui chorando, ela estava orando pela sua vida, eu não sei o que você estava acontecendo direito. Ela começou a chorar dentro da sala de aula, eu falei, meu pai, no meio da reunião, a mulher tá chorando. E ela começou a chorar, ela falou assim, naquela semana mesmo eu saí, era como se Deus tivesse me redobrado a minha consciência. Uau. Então aquilo me marcou, porque eu falei, a semente, nem todas a gente ia ver crescer, mas Deus ia dar a oportunidade de a gente ver alguma coisa. Então aquilo me marcou muito, que o que a gente estava fazendo ali não era uma simples brincadeira. Uma menina usou aquele momento para orar pela mãe dela. E eu, depois de anos, eu ver a mãe dela ali, ela falou, eu falei, como que você tá? Você tá bem? E aí ela contou toda a história da vida dela. Então, assim, para mim foi marcante aquele dia. Sim. Pra mim, cara... E você, Júnior? Conta pra gente. O nosso coração queima por comunidade. Por crianças de comunidade. Né? E a gente faz trabalhos na comunidade. A gente fez durante um tempo lá na Hungria, né? E por vários motivos a gente ficou um tempo sem ir lá. Né? Só que sementes foram plantadas. E aí, depois de um tempo, nós retornamos para a mesma comunidade, né? E eu encontrei um rapaz que era pequeno, né? Que do primeiro trabalho que a gente fez, e a gente soube que ele já tinha ido preso, que fez várias coisas erradas, né? E quando eu olhei para ele, ao mesmo tempo ele olhou para mim, né? E eu fui dar um abraço nele. E a gente ficou abraçado por volta de 15, 20 minutos, sem dar uma palavra. Somente um abraço e lágrima. Provérbios 22:6. A semente estava dentro do coração dele. Se não penso para mim que deve andar. A semente estava dentro do coração dele. E a gente ficou ali abraçado 15, 20 minutos, ele chorando, eu chorando, sem dar nenhuma palavra. Só que eu entendi que era Deus abraçando nós ao mesmo tempo. Né? E depois a gente acabou o abraço, eu falei oi, tchau, e pronto, eu fui para um caminho, ele foi para outro. Né? E esse dia realmente me marcou. Porque às vezes a gente acha que está enxugando gelo. Só que não é assim. A partir do momento que a semente foi plantada, ele pode dar a volta na China. Uma hora ele vai se lembrar. Uma hora a pessoa se lembra. A Viviane é testemunho disso. Né? A Violeta é testemunho disso. Né? Como ela contou no começo, ela ia para a igreja, né? Uma senhora levava ela, né? E aí por algum tempo ela deu a volta na China, não esqueceu Deus, né? Só que a semente estava lá, né? Sim. E ela voltou porque a semente estava lá. E olha o trabalho que a Violeta faz hoje com crianças. Paulo planta, Paulo rega, Exatamente. O crescimento é Deus, né? Exato. O nosso trabalho é só plantar, só ajudar no crescimento, e Deus faz todo o resto. É só ajudar regando e Deus faz todo o resto. E às vezes a gente nem vai ver o fruto, mas a semente vai estar lá. Isso a gente tem, essa certeza a gente precisa ter na nossa caminhada. Conversa maravilhosa. Nós tivemos hoje. Eu me sinto honrado de estar com vocês aqui. Nós estamos indo para o final. Olha, é mesmo, mas assim, a gente não pode passar muito tempo, né? Mas com certeza, se vocês quiserem vir, eu chamo vocês numa outra oportunidade para a gente conversar mais um pouquinho sobre o trabalho de vocês. Que conselho vocês dariam para outros cristãos que querem usar seus dons como humor para servir a Deus e para pregar o Evangelho? Eu trouxe um convidado aqui hoje. Você me ajuda, né? Você me ajuda, Violeta? Aqui. Peraí.
Daqui embaixo. Gente, isso não foi combinado. Viu? Isso eu tô Hoje vendo agora. eu trouxe um convidado aqui para nossa reunião. Empresta tinta. Pera aí. Pode colocar aqui na mesa, aqui, não tem problema. Pronto. Deixa eu virar aqui rapidinho, já volto. O Peteca tá vindo. Enquanto o Peteca tá vindo, que a gente quer deixar uma lembrancinha, que é uma pulseirinha, para você é uma criança, que aqui é o plano da salvação. Que eu falo, né, da questão da criatividade e de várias formas. Que a gente fala assim, ó, o amarelo lembra o quê? Ouro, as ruas de ouro que no céu a gente fala que a gente vai andar. Sim. Só que para entrar no céu não pode ter o preto, que significa o pecado, porque o nosso coração fica sujo. Mas a boa notícia é que o vermelho faz a gente se lembrar do sangue de Jesus, que pagou pelos nossos pecados. E quando a gente pede perdão e se arrepende, o nosso coração fica assim, ó, branquinho. Só que nessa caminhada nós temos que entender que nós temos que ser verde, igual uma árvore. E para que uma árvore cresça, ela precisa ser regada. Assim é eu e você. Precisamos ler a Bíblia, orar, para poder crescer em Jesus. Esse é o plano da salvação. Nossa, que lindo. Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês, porque eu achei muito legal. Olha, dá para ver aqui? Me ajuda aqui, produção. Vou mostrar. Olha aqui, olha. Muito legal, muito bacana. Olha, muito bacana. Parabéns. Quem é você? Tudo bem, Gleice? Quem é você? Peteca chegou, gente. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Coxinha, ó, desculpa. Coxinha. A forma... É o hábito, é o hábito. Depois você devolve a coxinha pra alguém. Não, eu prefiro comer, né? Viviane, a Violeta não veio? Hoje não, já tá atrasada. Poxa, achei que ia encontrar ela aqui. Não. Então, o Júnior me chamou aqui pra... Qual que é a pergunta mesmo, André? A pergunta é que conselho vocês dariam para outros cristãos que querem usar seus dons para servir a Deus? Os dons como humor, como musicalidade. Certo, legal. Conselhos vocês dão? Legal. A gente vai aprender um conselho através de uma dinâmica. Vamos lá. Aqui, ó. Olha, mostra pra eles que é bem pequenininho, gente, mas é uma bolinha. Não dá pra ver mesmo, porque ó, é bem pequenininha. É duas bolinhas. Aqui são duas bolinhas, tá bom, Cléber? Certo. Um é Deus e um é você. Né? E a gente está aqui no meio da nossa dificuldade, que é o papel branco, né? Né? Às vezes a gente está tão pequenininho no meio da nossa dificuldade, né? Ah, mas Deus é pequenininho assim? Sim, Jesus veio na Terra como um homem. Então ele passou pelas mesmas aflições que a gente passou. Né? Então, um é Deus e um é você, certo? Escolhe para mim qual que você quer. Um é Deus e um é homem. Escolhe aqui qual é Deus e qual é homem. Você pode escolher. Eu posso escolher? Isso, mas aí eu pego. Tá qual que é Deus e qual é homem? Esse é Deus e esse é homem. Esse é homem, né? Esse é o Deus, né? Isso. Eu vou pegar, certo? Coloquei na minha mão, beleza? Você estende sua mão aí, galera. Isso, mãozinha fechada. Coloca aqui, agora fecha. Segura que esse aqui... Segura que aqui é você, tá bom? É você, tá bom? E aí você tá aqui, né? E Deus tá aqui na minha mão. Amém? E às vezes na nossa dificuldade, né, Violeta? Não, é Viviane, né? A Violeta não veio? Então, Viviane, na nossa dificuldade a gente acha que Deus tá ficando longe, né? E vem a dificuldade, vem os problemas. Às vezes você não consegue uma parceria. E aí você acha que Deus tá ficando longe, né? E aí você tem problema em casa, você tem problema na igreja, né? E Deus está ficando cada vez mais longe, né? E aí você se desespera, meu Deus, cadê Deus? Eu sirvo um Deus vivo, mas ele me abandonou. Cadê? Né? E aí você se desanima. Eu vou desistir do meu projeto, eu vou desistir da minha missão. Né? Eu não quero mais, eu não sou capaz, Deus me abandonou. Mas na verdade, olha aqui, ó. Abre sua mão. Deus nunca te abandonou. Ele sempre esteve perto de você. Em todo tempo, Deus esteve perto de você. Na sua dificuldade, Deus estava lá. Quando você pensou em desistir, Deus estava lá. Quando você não confiou mais na sua missão, todos nós temos uma missão. Né? Isso é inevitável. Todos nós temos uma missão. E a nossa missão é levar Cristo para todas as pessoas. E quando você pensou em desistir, ele não estava longe. Quando você achou que ele estava longe, ele não estava longe, ele estava pertinho de você. E é isso que a gente aprende hoje. E a resposta para que as pessoas entendam que a habilidade e o dom que Deus deu para elas não desistir.
de entender que a habilidade delas é uma porta de entrada para inserir elas em algum lugar. Às vezes vai entrar, muitas vezes não vai entrar como uma igreja, mas às vezes você vai entrar ali fazendo futebol. Mas através do futebol vai ser uma porta de entrada para você falar de Jesus. Então, é entender que você tem que... Qual é o seu talento? Qual é o seu dom? Qual é a sua habilidade? Essa foi a ferramenta que Deus te deu para levar o evangelho. Então, não desista. Nossa, gente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Que papo edificante. Que coisa linda sentir a presença de Deus e conversar com um homem de Deus, uma mulher de Deus. Amém. Independente do nariz vermelho do palhaço. Olha, eu gostei da camiseta de vocês. Mostra aí a camiseta aqui, ó. A Violeta e o Peteca. Eles têm uma camiseta linda. E tem uma frase atrás. Tem frase. Que ó, Provérbio 22:6. O que diz Provérbio 22:6, Peteca? Fala, Viviane. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque ainda que ela estiver velha, ela não se desviará. Então, se você, mãe, tio, vó, ministro, evangelize criança, porque essa semente, você pode ter certeza que lá no futuro vocês vão ver. Glória a Deus. Glória a Deus. Que conversa maravilhosa. Quando a gente, o riso, a alegria vem com propósito ainda, é ainda melhor. Eu quero agradecer de coração a presença de vocês aqui. Muito bom. No sábado passado, quinta, sexta e sábado, eles tiveram um trabalho lá na nossa igreja, na Igreja de Missão Profética. Ai, amamos. E foi uma bênção ter eles lá com a gente. E eu fiquei muito encantado com o trabalho que eles desenvolveram. E vocês levam esse trabalho em outras igrejas? Sim, vamos em outras igrejas. Pode entrar, a gente tem uma página no Instagram, Peteca e Violeta. Então, quiser chamar a gente na sua igreja, na comunidade, na rua. A igreja é pequena. Vamos fechar a rua e vamos chamar a criançada. Não tem importância. Violeta, me ajuda. Quem quiser encontrar vocês no Instagram, qual que é o arroba de vocês? É arroba Peteca, _ e _ Violeta. Arroba Peteca, _ e Violeta. Ou arroba não, underline. Isso. Lá tem todos os contatos. Lá tem todos os contatos. É isso. Eles não fazem animação, tá, pessoal? Eles levam a palavra de Deus com humor e transformado para crianças, adolescentes, para você também que é adulto. Se Deus tocar no coração, faz igual fez com aquele rapaz da igreja, né? Muda a mensagem para poder atingir uma pregação, uma pessoa e salvar aquela alma. Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Eu queria pedir para que vocês orassem para encerrar. Amém. E depois, se vocês permitirem, eu queria fazer uma oração. Hoje eu vou quebrar um protocolo. Legal. Sempre o convidado ora pelo nosso trabalho aqui, mas hoje eu fiquei tão feliz com o trabalho de vocês que eu queria orar por vocês. Amém. Vocês oram para a gente encerrar? Amém. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, que nós permanecemos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor falou no nosso coração e vai continuar falando, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo livre acesso que temos à Tua palavra, Senhor. Uma palavra de vida, uma palavra de restauração. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue, Senhor, nos dando força, que o Senhor continue, Senhor, em nome de Jesus, nos dando discernimento e sabedoria, Senhor, para andar, Pai, em nome de Jesus, de maneira que agrade o Teu coração. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por esse bate-papo. E nós temos certeza, Pai, que o Teu nome foi glorificado. Pois está escrito na Tua palavra que o Teu nome é o único, digno de toda honra e de toda glória. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou orar e eu queria deixar registrado porque eu sei que Deus vai fazer coisas grandes na vida de vocês. Amém. E aí quando Deus soprar vocês para as nações, vocês lembrem daqui, quando vocês estiverem aqui, e da oração que Deus colocou no meu coração para orar por vocês. Amém. Senhor, nessa noite, eu quero abençoar o Júnior e a Viviane, o Peteca e a Violeta. Senhor, o Senhor conhece os corações e a disponibilidade deles. O Senhor conhece aquilo que o Senhor colocou nos corações deles, essa missão, esse propósito que está nos corações deles. Mesmo estando na dificuldade, mesmo estando triste, eles nunca pensaram em vacilar ou abandonar isso que o Senhor colocou nas mãos. Fortalece eles, Deus, em nome do Senhor Jesus. Prospera a vida deles, Pai. Guarda os filhos deles, Pai. Porque assim como eles evangelizam crianças, Pai,
Senhor, Sim, Jesus. cuida dos filhos deles, Pai, da casa deles, do trabalho deles, de tudo aquilo que eles colocarem à mão, Pai. Eu profetizo prosperidade na vida deles, Pai. E quando o Senhor levar eles para as nações, Deus, que o coração deles não se ensoberbeça, Pai. Que eles continuem simples e humildes como são hoje. Tudo é para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, Amém. muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Amamos. Guarulhos Gospel. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.